Bem-vindos, turma! Sentem-se e preparem-se, porque hoje vamos embarcar numa viagem absolutamente incrível através do tempo. O nosso objetivo? Mergulhar na história do nosso próprio idioma. Vamos explorar as principais etapas da formação e da evolução do português. Vamos arrancar lá bem atrás, nas suas raízes antigas do latim, passar pelas grandes viagens dos descobrimentos e chegar até à forma exata como falamos e escrevemos hoje. É uma autêntica história de adaptação, de encontros entre culturas e, claro, de imensa transformação. Portanto, cadernos a postos, e vamos lá a isto? O nosso roteiro para hoje é super simples e vai estar dividido em 5 grandes paragens. Arrancamos com a formação da língua, depois visitamos o eixo Coimbra-Lisboa, saltamos para a era do português clássico, analisamos o português no mundo e, por fim, chegamos ao nosso português contemporâneo. E para não nos perdermos no meio de tantos séculos, aqui tenho uma pequena cábula visual das eras que vamos dominar hoje. Começamos com o português antigo, ali entre os séculos XII e XIV. O século XV traz o português médio, que foi assim uma espécie de ponte. De seguida, o português clássico, que vai dos séculos XVI a XVIII, até desaguarmos finalmente no português contemporâneo, desde o século XIX até agora. Vamos lá arrancar então com o nosso ponto número 1, a formação da língua e as suas raízes no Noroeste. É hora de recuarmos no tempo para perceber exatamente onde a magia começou. Ora, vejam bem este mapa do Noroeste da Península Ibérica. O que é verdadeiramente fascinante é que o nosso idioma nasceu precisamente neste cantinho. Foi nesta região que uma variedade de base latina, o famoso romance, se começou a distinguir de todos os outros romances lá da península. No início era tudo um pacote só, o romance galego-português. Mas, à medida que os anos passavam, o galego e o português foram seguindo caminhos diferentes e ganhando a sua própria identidade. E se me perguntarem, mas professor, há provas físicas disso? Claro que sim. Os documentos mais antigos que chegaram até aos nossos dias, já escritos em língua portuguesa, vêm lá do século XIII. Mas um momento-chave, aquele ponto de viragem que não podem mesmo esquecer, aconteceu no final do século XIII, graças ao rei Dom Dinis. Ele basicamente decidiu, a partir de agora, os documentos oficiais do reino são escritos em português. Foi um passo absolutamente gigante para cimentar a nossa identidade. O século XIV acaba por fechar esse primeiro ciclo e leva-nos diretos ao capítulo 2. O eixo Coimbra-Lisboa, o surgimento de um novo centro cultural. A verdade, malta, é que uma língua não cresce assim do nada, no vazio, pois não? Ela precisa de motores culturais. E reparem nestes autênticos laboratórios de inovação. Tínhamos o Mosteiro de Alcobaça, com a maior biblioteca do reino, o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e, claro, a nossa universidade, que andou ali num vai-vem entre Lisboa e Coimbra até assentar de vez. Por fim, a própria capital. Lisboa passou a ser a residência do rei, uma cidade cheia de gente, em crescimento brutal e com um porto movimentado. Este foi o ecossistema perfeito para a língua começar a ditar as suas próprias regras. O historiador Oliveira Marques tem uma citação que ilustra isto na perfeição. Imaginem a corte régia não apenas como um sítio chato de poder e de reuniões de governação, mas como o centro de convívio da elite. Lia-se poesia em voz alta, faziam-se discursos, a corte era um autêntico filtro. Através das regras de etiqueta e das conversas polidas, o idioma ia sendo afinado, limado, até se estabelecer uma norma que se iria espalhar por todo o lado. E é isto que nos atira para a fase da adolescência do nosso idioma. Ponto 3. A era do português clássico e a sua padronização. Chegados ao Renascimento, a malta começou a olhar para as línguas nacionais com um enorme orgulho. Os humanistas fartaram-se de escrever só em latim e começaram a sistematizar o português. E reparem nesta tabela cheia de estreias. Em 1536, o Fernão de Oliveira lança a primeiríssima gramática. Pouco depois, o João de Barros faz o mesmo. Tivemos os primeiros dicionários com o Jerónimo Cardoso e o primeiro prontuário com o Duarte Nunes de Leão. O português passou finalmente a ter manuais de instruções e a ser ensinado a sério. Vamos lá fazer aqui um pequeno exercício prático, como se estivéssemos a olhar para o quadro lá da nossa sala. Como é que soávamos antes e como passámos a soar. À vossa esquerda tem o português antigo e à direita o clássico. Vejam lá como aquele amades e fazedes perdeu o D pelo caminho e virou o nosso amais e fazeis. E atos desajeitados foram à vida. O latino dolorem passou para dor, o bonum para bom. E a cereja no topo do bolo, a uniformização das nasais. Aquele som de dan e em tom transformou-se nos nossos belos dão e então. Tudo muito mais limpo, fluido e agradável ao ouvido. Mas a evolução não se ficou só pelos sons.
A literatura da altura estava a ganhar asas, com autores de peso como Sá de Miranda, António Ferreira e, obviamente, o nosso Luís de Camões. A língua precisava de mais arcabouço. E o que é que fizemos? Fomos repescar termos diretamente ao latim e ao grego. Uma verdadeira injeção de vocabulário erudito para cobrir as falhas. Palavras bem imponentes como epopeia, orbe ou altíssimo entraram derrompante na língua literária para lhe dar um toque de classe e sofisticação. A investigadora Esperança Cardeira resume isto maravilhosamente. Basicamente, o período clássico não foi apenas um monte de regras novas. Foi o momento em que o português se tornou verdadeiramente uma instituição social. O nosso idioma nacional fixou-se uma norma. E foi exatamente esta língua, agora madura, penteada e estruturada, que entrou nas caravelas. O que nos serve de rampa de lançamento para o nosso capítulo 4. O português no mundo e a nossa expansão global. Quando os nossos navegadores começaram a desbravar novos continentes, a língua foi na bagagem, obviamente. Em muitas terras o português impôs-se, mas o mais interessante é que noutros locais fundiu-se. E foi assim que nasceram os crioulos de base portuguesa. Pensem nisto como novas línguas acabadas de nascer, fruto do choque fantástico e do contacto direto entre o português e as variadíssimas línguas nativas de África, da América e da Ásia. É a língua viva, na rua, a adaptar-se ao terreno. E atenção, este intercâmbio funcionou nos dois sentidos. Nós exportamos muito vocabulário. O exemplo clássico é a nossa palavra pão, que viajou até lá longe e deu origem à palavra pan no japonês. Mas também fomos incrivelmente bons a absorver o mundo lá de fora. Trouxemos connosco palavras indígenas para descrever coisas que a malta cá na Europa nem sonhava que existiam. Termos como jacarandá e piranha entraram no nosso dia-a-dia como se tivessem cá nascido. E assim, num piscar de olhos, damos o salto para o último capítulo da nossa viagem. Ponto 5. O português contemporâneo, a chegada à maturidade. O que é que marca, afinal, esta nossa fase mais moderna? Bom, no século XIX, figuras gigantes como José Leite de Vasconcelos começaram a estudar a língua à lupa, de forma científica. Era a tal filologia. Mas o verdadeiro motor de mudança, sabem qual foi? A escola. Em 1836, o Passos Manuel criou o ensino liceal. De repente, tínhamos instrução pública a tentar levar a norma do idioma a toda a gente. E para ensinar às massas de forma eficaz, foi preciso arrumar a casa. E entraram em cena as reformas ortográficas. E ainda bem que arrumaram a casa. Olhem só como escrevíamos antigamente. O português antigo era obcecado com a raiz original das palavras no grego e no latim. Escrevia-se afligir ou incomodar com consoantes duplas. Para dizer farmácia, escrevíamos farmácia, com PH. Era muito bonito e erudito, sim senhor, mas era uma autêntica dor de cabeça para quem estava a aprender a ler. Com as reformas que começaram em 1911, deitámos as consoantes mudas pela janela fora e trocámos aquele PH complexo pelo nosso prático e humilde F, um autêntico salto de gigante para a modernidade. Turma, se há uma grande lição que eu quero que levem daqui hoje, é esta. A língua não é uma peça de museu a ganhar pó. É um organismo vivo. Continuamos a absorber coisas novas todos os dias, desde estrangeirismos a vocabulário de tecnologia, como software ou automóvel, e ao mesmo tempo a nossa própria gramática vai se moldando a nós. Vejam o pronome vós. Na prática caiu em grande desuso na maioria do país e fomos substituindo pela terceira pessoa, o vocês, embora ainda resista de forma lindíssima em alguns sotaques do nosso norte. E é precisamente com esta ideia de mutação contínua que chegamos ao fim. Para rematar, deixo-vos aqui uma provocação. Num mundo super digital, dominado pela inteligência artificial, redes sociais, onde comunicamos à velocidade da luz sem qualquer fronteira física, que novas transformações acham que a nossa língua portuguesa vai sofrer no próximo século? Fica o tema para pensarem. Revejam bem os vossos apontamentos, um grande obrigado por estarem aí e vemo-nos na próxima aula.